dois, três e gravando! Oi, Micas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Micas e hoje o assunto tá daquele jeito. Hoje a gente vai puxar bem as orelhinhas. Botar o dedo na ferida e cutucar ela. Porque esse tema, ele é daqueles temas, assim, que faz a gente dar uma refletida. Hoje a gente vai falar sobre... Se vitimizar, será que você se faz de vítima? E será que esse vitimismo não é o que tá te impedindo de sair do seu ponto A pro sonho que você quer alcançar? Será que você não tá se vitimizando demais? Usando isso como desculpa pra não sair da sua zona de conforto? Exatamente. Mas antes de tudo, eu sou a Maria, advogada de mulheres. Eu sou a Duda Preto, estilista e consultora de imagem. E esse aqui é o Entre Micas, o seu podcast semanal. Todas as segundas-feiras estamos aqui com um tema maravilhoso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e procurar a gente lá no Instagram também, @EntreMicasPodcast, no Spotify. Estamos lá também. Vamos começar? Bora! Bora começar. Gente, seguinte. Esses últimos dias eu tava muito reflexiva sobre todos os rumos que a vida vai tomando. Vai chegando dezembro, né? Quem nunca? Então é Natal, o que você fez? Quando essa pergunta bate, a gente fica meio, nossa... É verdade, O que né? eu fiz esse ano inteiro? É verdade, essa semana o Fábio mandou um meme pra mim ontem, que era assim, um menino, tipo, janeiro, olho aberto, uma tela preta, tipo, bad decisions, novembro, foi tipo... O ano passou assim, nossa... Gente, o meu ano foi exatamente assim, a lapada atrás de lapada. Esse ano pra mim foi muito... Maria, segura, querida, segura, porque foi literalmente caótico. Se eu puder colocar assim, foi caótico, muito caótico. Eu tomei muitas decisões, algumas deram certo, algumas deram completamente errado. E a gente seguiu. E acabou que quando chegou, né, comecei a ver panetone nas prateleiras, fiquei como, né? Meu Deus, o ano acabou, e agora? E eu tava muito reflexiva sobre isso, sobre decisões, sobre essas coisas que a gente conversa aqui no canal, nos últimos episódios a gente falou muito sobre essa questão da autoaceitação, sobre os nossos projetos e tudo mais. E aí, gente, eu tava conversando com o Van sobre isso. Que às vezes muitas das dificuldades que eu tenho não são dificuldades reais. São dificuldades que às vezes eu coloco na minha cabeça como se fosse um bicho de 7 cabeças. Como se fosse uma barreira. Como se fosse como se fosse assim, o monstro, como se fosse o Thor. E eu fosse, assim, com a espadinha de madeira. Tipo, incapaz de enfrentar aquilo, de passar por cima daquilo, né? Como se você não tivesse força, capacidade, talvez, alguma coisa nesse sentido, assim, fosse desproporcional. Exatamente. E aí chega no nosso ponto. Porque é muito mais confortável pra uma pessoa que é muito dramática, que é o meu caso. Gente, eu sou muito dramática. Se eu estiver na TPM, gente, esqueça tudo, esqueça tudo. Eu vou ser a pessoa mais vitimista do mundo. Porque, nossa, as coisas não dão certo pra mim, nada dá certo e não sei o quê. Só que quando a gente se depara com uma crise dos 30, com um monte de coisa, um monte de lapada e demanda da vida adulta chegando, eu parei, tive que ter a minha conversa com a Maria mesmo e falar assim, Maria, é o seguinte... Chegamos no nosso limite. O nosso limite chegou. Se a gente continuar aqui nessa situação, como é que a gente vai sair dela, querida? Porque a gente só fica... Não vai resolver, não vai resolver. E é muito... Vamos ser sinceros? Bora, vamos ser sinceros. É extremamente confortável você estar no lugar da vítima. É extremamente confortável. As pessoas não lá, oh, meu Deus. Coitada. Tadinho. Não, porque ali, assim, você não tem culpa do que aconteceu, né? Tipo, você se coloca nessa posição super passiva, tipo, o mundo aconteceu e eu só fui afetada por isso, sou uma coitada vítima do acaso, né? Exatamente. E a vida adulta, gente, ela não espera. Não tem espaço, né? Então, assim, que vida que você quer viver? A vida que foi acontecendo ao seu redor ou a vida que você escolheu? Que você fala assim, não, levantei, eu vou fazer isso. Independente do que aconteça comigo, eu, na minha vida, vou ocupar esse lugar. Eu, na minha vida, não vou ficar aceitando que os outros me falem o que tem que ser, o que não tem que ser. Sabe? É assumir e falar assim, não, de fato... tipo, ponto, essa vida é minha. Entendeu? Essa vida que, querendo ou não, Brasil, olha, é difícil. Querendo ou não, essa vida que é a minha. Então, assim, quem vai ter que fazer sou eu, que é minha. É o ponto. E às vezes quando a gente vem numa adolescência tardia, que é muito comum acontecerem várias coisas dentro da nossa família,
né, dentro dos nossos relacionamentos, que fazem com que a gente abrace esse papel de, nossa, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, coitada de mim. E às vezes quando a gente tem que bater com a realidade, não dá, é incompatível. Você vai ter que abrir mão. Ou você vai se sujeitar a aceitar todas as coisas que decorrem do vitimismo, ou você vai ter que parar, dar uma respirada e falar assim, beleza, como eu saio disso aqui, mesmo estando confortável. Porque esse é o ponto, às vezes tem o conforto. A gente já falou em alguns episódios sobre zona de conforto. O que te move, né? O que te move, a gente gosta muito de falar sobre esse assunto. E quando a gente traz essas coisas pra prática, às vezes dá uma pegada. Dá uma pegada, né? Dá uma pegada assim. Inclusive, eu tava vendo os stories da Marina essa semana e ela tava falando que as pessoas inconformadas são as pessoas que mais fazem as coisas. Que são as pessoas que não se conformam com a realidade, que elas não se conformam com a vida delas ali. Então, elas estão sempre em movimento, elas estão sempre fazendo. Porque elas têm esse incômodo dentro delas, Com né? certeza. Então, eu acho que é muito ter esse olhar também de entender que nem todo incômodo é um incômodo ruim. Tem incômodo que vem pra fazer a gente, de fato, se mexer, pra fazer a gente sair quebrar essa barreira. E eu acho que esse primeiro momento de encarar isso como algo que a gente tem que fazer, não algo que a gente tem que sentir, sofrer e lamentar, mas algo que, sim, aconteceu uma coisa ruim, a gente tem que reagir, né? Então, reagir não significa estourar, brigar, né? Enfim, a gente já falou sobre isso também, mas é sobre ter esse... respirar, dar espaço pra trás e falar, beleza, essa situação aconteceu, essa situação diz a respeito a quê? Ao meu trabalho? Então, como que eu vou resolver? O que eu quero do meu trabalho? Eu acho que isso é muito maturidade. Isso é completamente a maturidade. E eu acho que casa perfeitamente com algumas das coisas também que a gente falou no episódio de você vive de opiniões alheias. Porque o que acontece? Atualmente, é muito comum que a gente compartilhe uma parte da nossa vida nas redes sociais. É extremamente comum. Então, todo mundo que a gente conhece tem uma parte que é o palquinho delas, que elas vão estar lá mostrando tudo, dando tudo certo e fazendo várias coisas. Só que a gente não tem acesso ao 100%, ao pay-per-view, né? A gente não tem acesso ao pay-per-view. Aos bastidores ali. Exatamente. E eu acho que as redes sociais, elas têm sido, ao mesmo tempo que uma forma que a gente tem de buscar inspiração, de ver pessoas conseguindo sair de uma situação problemática, transformar suas realidades. Às vezes, não tô muito satisfeito com o meu emprego, não tô muito satisfeito com aquilo que eu tô fazendo. Você consegue achar 1000 pessoas que passaram pela mesma situação que você e te mostrar que aquilo é um problema completamente possível de sair. Então, pra mim, essa é uma das melhores partes da internet, assim. Pra mim, é muito bom você ver que você não é o único que tá cheio de problema. Tem muita gente que tem problema e tem muita gente que compartilha problema. E é bom que as pessoas compartilhem esse problema pra gente ver, né, que as saídas criativas que as pessoas tomam pra gente se inspirar. Mas eu acho que isso também depende muito do tipo de perfil que a gente segue. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente segue pessoas que compartilham uma situação que é irreal, assim. Ou que é longe da nossa realidade, assim, certeza, né? Porque tem coisas que a gente não entende, não sofre, né? Assim como tem pessoas que também não entendem o que a gente sofre, o que os nossos problemas, né? E quando a gente fala dessa questão do vitimismo, assim, só pra fechar essa coisa da internet, é muito comum que às vezes a gente se coloca num papel de vítima e a gente gosta de mostrar isso pras pessoas como se a gente precisasse daquele incentivo externo. Pra falar assim, realmente, você tá passando por uma situação tão difícil. Nossa, sinto muito isso que você tá pensando e tal, não sei o quê. E isso é um alimento pro ego, né? Tipo assim, a gente tem essa coisa do ego muito inflado, entre aspas. E às vezes, quando a gente se depara com esse tipo de situação, por causa das redes sociais, eu acompanhei, inclusive, um perfil esses tempos pra trás. E eu comecei a prestar atenção sobre isso. De que às vezes, gente, tá, mas beleza. Já tem mais de ano que você compartilha que tá com um problema e só tem problema. Tipo, não tem uma parte boa? O que você tá fazendo pra mudar esse problema, né? E às vezes é bizarro porque a gente se acostuma a compartilhar um tipo de conteúdo. E quando chega na prática, a gente pega aquela fórmula, isso aqui deu certo, eu consegui chamar a atenção das pessoas. Só que ela não percebe que a longo prazo
às vezes, essa questão do vitimismo faz com que as pessoas comecem a enxergar ela como, tipo, nossa, minha irmã, mas só tem problema. Não, e acontece, e também acaba perdendo até um pouco da realidade. Porque assim, ó, tem momentos na vida em que a gente vai ser vítima. Tem momentos, não que a gente vai ser vítima, que algo vai acontecer, mas assim, tem momentos em que as coisas vão afetar a gente. E tem momentos em que a gente vai afetar os outros. Se só mostra uma parte na rede social, fica parecendo que, tipo, tá faltando um pedaço, sabe? Não fica... Não fica autêntico. Não fica. Não fica autêntico. E muito disso também volta para aquela questão do você vive de opiniões alheias. Porque se a gente tá numa situação de vitimismo e a gente tem esse lugar quentinho que as pessoas vão lá e passam a mão na minha cabecinha, às vezes eu não vou querer sair disso, né? Às vezes eu vou estar alimentando uma coisa que não é boa de... Tá, beleza. Tipo, num primeiro momento é bom receber carinho, claro que é, mas a longo prazo aquele carinho vai, tipo, te deixando cada vez mais confortável, o que te impede de dar esse próximo passo, né? De entender, tá, mas o que eu preciso fazer pra resolver essa situação? Eu acho que tem muito disso. Pessoas que têm pais super protetores também sofrem muito com isso. Gente, nossa, eu sofri muito com isso, assim, a transição da adolescência pra vida adulta foi caótica, porque eu sempre fui muito poupada de tudo. Então, tipo assim, você não precisa fazer isso, só porque você não precisa. Mas agora que eu cheguei na vida adulta, pô, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. E é aquilo, ninguém aprende com a experiência da outra pessoa. A gente só aprende com a nossa. E olha só, gente, quando eu comecei a viver isso as primeiras vezes, foi dolorido. Nossa, foi muito dolorido. Mas depois eu falei, tá, eu precisava passar por isso, porque hoje eu sei fazer um mercado, hoje eu sei fazer uma feira, hoje eu sei... Se me jogar no meio da cidade, eu vou conseguir me virar, vou chegar pra pessoa e falar assim, oi, tudo bem? Você mora aqui? Não, eu acho que eu tô perdido e tal, meu celular não tá funcionando. Por onde que eu saio? Pra onde que eu vou? Eu sinto que eu tenho autonomia pra resolver esse tipo de coisa. Eu acho que isso é muito da maturidade também. É muito da maturidade, da coragem de botar a cara e de fazer. Porque é aquilo, assim, você nunca... É que nem quem nunca sai de casa, ou quem sai muito pouco de casa, aquelas pessoas que vão... Né, na pandemia mesmo, a gente tava conversando, eu e o Fábio, esses dias, sobre isso, que a pandemia veio esse momento de todo mundo dar esse passo pra trás e se fechar, né? Vem... trazendo pra gente uma consequência de perder a referência do mundo, perder a referência dos outros, achar que aquilo que tá acontecendo ali com a gente no nosso espaço é só com a gente, esquece que tá todo mundo vivendo a mesma coisa, assim, sabe? E que quando vai pra luz, os problemas são os mesmos com todo mundo. Então, assim, por mais que a gente sofra com aquele problema, por mais que doa na gente, é a vida real. É a vida real. Eu acho que esse é o ponto, assim, que quando a gente chega no ponto adulto da nossa vida, é o ponto que a gente entra em desespero. Porque a gente finalmente entende que aquilo ali é a vida real. Literalmente, gente, você vai levar um socão na sua cara todos os dias da vida. Não tem como fugir. Não é porque você tá passando por esse momento que, nossa, isso aqui é muito difícil. Tem muita gente passando por situações muito piores e a gente tem que se virar nos 30, gente. Eu acho que esse é o ponto. E acaba que uma das coisas que eu sinto que afetam muito as pessoas, principalmente algumas que chegam no meu perfil pra conversar sobre essas coisas, né? Que eu tenho compartilhado muito sobre essa coisa da vida, das mulheres e tudo mais. As experiências que eu tenho com as minhas clientes. E uma das coisas que eu mais recebo é aquela sensação de... Eu tenho uma situação, eu sei que ela tá errada, mas... Eu sei que eu preciso começar, mas eu fico segurando, esperando alguma coisa que eu não sei o que é. E esse eu não sei o que é, todas as vezes que eu vou conversar, eu entendo que eu me sinto confortável aqui onde eu tô. Apesar da dificuldade, então tá ruim, mas não tá tão ruim assim a ponto de querer mudar. É ruim, mas não é tão ruim. Sabe assim. Que tem uma influenciadora que eu sigo na internet, no Instagram, que ela diz assim, ó, que ela é influenciadora fitness, né? Então ela dá lá dica de treino, de dieta, essas coisas e tal. E ela fala assim, nossa, me dá uma dica pra manter a constância. O pessoal manda muito na caixinha, dica pra manter a constância. Ela sempre responde, você não tá tão incomodado assim. Porque se você tivesse incomodado, você tava fazendo. E eu acredito, eu concordo com ela. Sabe, que chega um momento na vida que você fala, chega, isso eu não vou mais viver. O que eu tenho que fazer? E, amiga, isso que você tá falando, sabe? Esse negócio de se colocar na posição de vítima, até tava uma coisa que eu conversei hoje no almoço com o Fábio, que eu tive uma virada de chave, né, nesse ano, porque eu sempre coloquei o trabalho muito em primeiro lugar, porque eu tinha muito medo de não
ter trabalho, de não conseguir trabalhar, porque Palmas, a gente não tem esse mercado, né? E aí, entrei nesse fluxo muito maluco de trabalhar de segunda a segunda, muito louca, porque eu achava que eu tinha que... Essa era a solução. Essa era a solução, assim, tipo, eu ia ter trabalho e ia estar tudo resolvido, né? E não é bem assim, só que, e com isso, eu fui ficando muito sobrecarregada, as coisas foram acontecendo, né? A vida foi acontecendo, os problemas continuaram surgindo e o volume de trabalho só foi aumentando. E aí, com isso, eu acabei me colocando, me vendo em uma situação de vítima, de estou muito sobrecarregada, alguém precisa me ajudar, né, nesse caso. Só que assim, eu me vi nessa posição de vítima, talvez por eu de fato estar carregada, só que ao invés de abraçar aquilo e aceitar que aquela era a minha posição, eu comecei a distribuir as caixinhas, falei, gente, vamos lá, vamos embora, olha aqui tá errado isso, aqui tá errado aquilo, vamos tentando mudar. E uma coisa que me fez ver isso, eu já te falei, né, foi uma pergunta de um negócio que a gente tava fazendo uma vez, que a gente não pode contar ainda, mas que você me perguntou, amiga, como que você quer ver a sua vida daqui 5 anos, né? O que você quer da sua vida daqui 5 anos? Aí a primeira coisa, eu tava num momento tão cansado da minha vida, assim, uns meses tão cansados, que a primeira coisa, quando a pergunta se finalizou no meu cérebro, a primeira coisa foi, Deus me livre tá trabalhando de segunda a segunda ainda. Deus me livre. E aí eu pensei, porra, mas o que eu tô fazendo pra evitar isso? Nada. Pelo contrário, eu falo pras pessoas que eu tô disponível pra trabalhar de segunda a segunda, que eu trabalho domingo, que eu não tenho feriado, que não sei o quê, eu vou falando isso, eu vou fazer. Aí todo mundo me vê com essa doida que trabalha de segunda a segunda, me joga mais trabalho ainda. E aí, como que eu vou sair disso depois? Como que eu vou sair disso depois, sabe? E aí, aquela pergunta que você me fez naquele momento deu uma virada de chave. Eu falei, opa, eu não estou construindo a vida que eu quero viver. Eu tô construindo uma vida de outra pessoa aqui, então tem que dar uns passos pra trás. Eu acho que esse ponto aí é essencial, porque tem muito disso ainda. Às vezes a gente compra uma história de sucesso que não é a nossa. Um sacrifício, Nossa, tem que ser sofrido, tem que ser difícil, eu tenho que trabalhar de segunda a segunda. Mas pra quê? Pra quê? Qual que é o propósito disso, né? E isso é uma pergunta que... Essa é uma das perguntas que a gente precisa fazer em todos os momentos. Estando numa situação de vitimismo ou não. Pô, beleza, acabou 2024. E aí, qual que é o plano pro próximo ano? Qual que é o plano pra daqui 2 anos? Pra daqui 3 anos? Não, e eu acho que assim, não é nem acabou 2024. É tipo assim, estamos em novembro, começo de novembro, e aqui, agora a gente começa a desenhar o ano que vem. Então agora a gente começa a ver o que a gente vai começar a fazer pra em janeiro já tá engatinhado. Já tá aqui, ó. Já começou. Já não é em janeiro, você vai sentar pra planejar o que vai acontecer. Inclusive, eu tô pra gravar uma das perguntas que eu recebi na minha caixinha, que eu fiquei muito... Gente, eu fiquei 1 hora rindo, entendeu? Porque eu lembrei da Duda. Por que, amiga? Porque eu recebi a seguinte pergunta, né? Como que você organiza seus looks durante a semana? Gente, nunca que eu achava que eu ia abrir a caixinha de pergunta eu ia receber esse tipo de pergunta, tá? Eu dei muita risada e eu fiquei pensando, gente, realmente, pra mim isso já é tão automático e eu não achava que esse tipo de coisa geraria interesse das pessoas. Porque realmente, se a gente for colocar na ponta do lápis, eu não sou aquele padrão que vai todos os dias, eu vou estar lá com a minha calça azul marinho, meu blazer azul marinho para demonstrar que as pessoas podem confiar em mim. Gente, eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu não sou essa pessoa. E depois que eu compreendi que, beleza, as pessoas vão me julgar pela pessoa que eu sou, às vezes eu vou atrair um tipo de cliente, às vezes eu não vou atrair o cliente ideal. Mas não existe cliente. Mas é esse o ponto. É literalmente esse o ponto. Quando você abraça a realidade do que é a coisa... Eu acho que tudo fica um pouco mais leve. É isso que eu acho também, assim, sabe? Quando eu comecei a atender com consultoria de imagem, era difícil pra mim atender. Porque primeiro eu comecei a atender umas clientes aleatórias, assim, sabe? Tipo, uma galera que era... Tipo, eu não produzia conteúdo pra internet ainda. Tipo, era uma galera que não me conhecia tanto, assim, sabe? Tipo, então... E também não era a galera... não tinha aquela ideia super estruturada de que você ia falar pra mulheres que querem ser levadas a sério. Não, então, assim, a gente começa muito com a teoria muito abrangente, muito geral, que a gente sabe que funciona pra maior parte das pessoas, só que você não tem uma técnica tão direcionada. E assim, querendo ou não, por exemplo, eu não sou mãe, e eu sei que a maternidade é uma coisa que transforma o vestir, porque o nosso corpo muda e ele nunca mais vai voltar ao ser o mesmo. A gente muda e a gente nunca mais vai voltar a ser a mesma depois de ter um filho. E aí, assim, ó,
com certeza a sua forma de se vestir vai mudar e vai mudar muito. Eu consigo ter muitas ferramentas pra te ajudar a encontrar o seu estilo, a entender o que sempre esteve presente no seu estilo, independente de não ter vivido essa situação, mas quando eu vivo essa situação, eu consigo me ajudar muito melhor. Então, assim, eu fui uma pessoa que não era levada a sério por causa da cara de novinha, então eu consigo sentir na pele o que essas mulheres, né, sentem, até a revolta delas, quando elas querem comprar, quando elas querem estar arrumadas num evento de trabalho, mas elas não querem estar no padrão. Eu entendo esse sentimento, mas eu não entendo o sentimento de não se reconhecer depois da maternidade, por exemplo. Então, esse nicho não é um nicho que eu vou conseguir ajudar tanto. E esse outro nicho eu vou conseguir... Você tem a experiência, você literalmente passou por isso. Eu acho que esse é o ponto. Pra mim, eu sempre tive essa questão, quando a gente fala do vitimismo, pra mim era uma situação que me incomodava demais, porque eu falava assim, nossa, mas pra eu ser levada a sério, eu preciso estar dentro desse padrão, só que eu não consigo me enxergar dentro do padrão. E isso gerava crise. Eu não vou mentir pra vocês e falar assim, ai, gente, não, tudo é lindo, paz e amor. Óbvio que não, gente, é claro que gera, porque se 90% das pessoas fazem daquele jeito, é instintivo que a gente queira fazer do mesmo jeito. Porque tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula, existe exatamente. Um caminho, só que a gente tem a liberdade de fazer do nosso jeito no meio do caminho. Com certeza. E aí, o que eu fiz? Eu passei por esse momento de sofrimento, eu realmente não queria aceitar e tudo mais. Só que aí, gente, é o tipo de coisa que com o autoconhecimento, com terapia, com tudo, a gente entende que, tá, mas eu tô disposta a ser só a advogada? Porque se eu estiver disposta a ser só advogada e querer virar aquilo ali não vai me incomodar a ponto de eu não querer ser aquilo. E então eu percebi que o que me incomodava não era eu estar ali e ser aquilo ali, era eu ser só aquilo ali. Então, o que eu fiz? Falei, putz, tá, eu não quero ser só isso daqui, eu quero ser o que mais? Tá, eu quero ser a Maria que fala pras pessoas, que apresenta, a Maria que é nerd, que gosta de ler, que gosta de assistir anime, que gosta de jogar. Eu sou eu. E é muito aquilo, às vezes a gente pega aquela fórmula pronta que vem na internet, tipo, esse aqui é o seu nicho, esse aqui é você, essa aqui é a sua profissão. Cada caixa é uma caixa. E pior que não, cara. Não, tipo, meu nicho tá aqui, mas tem tudo isso aqui que sou eu fora da situação. Então, o que é o ponto? Eu não quero ser uma cópia de 90% das pessoas. Eu quero ser a pessoa que eu sou. Eu sou autêntica, eu sou uma pessoa autêntica. Você é autêntica, sim, claro. Então, eu resolvi parar com o vitimismo de que, não sei o quê. Porque se eu fosse continuar nisso, eu ia continuar sofrendo, eu só ia comprar a versão que todo mundo faz e eu não ia ser feliz com isso. Não, amiga, e tem uma coisa um livro que eu li há um tempo atrás que me fez entender muita coisa também e até, eu acho que agir mais, que é o livro Roube como um Artista. Você já deve ter visto o pessoal indicar aí, e ele me deu uma virada de chave no sentido do tipo, cara, todo mundo começa copiando. Comece copiando. Ninguém sabe fazer. Todo mundo, quando começa algo, começa copiando alguém. Porque nós, que somos pessoas criativas, eu me considero uma pessoa super criativa, uma pessoa que quebra padrões, que quebra regras, que não quer seguir as regras. Só que assim, eu começo fazendo exatamente o que me mandaram fazer. Por quê? Porque no meio do caminho eu tenho fogo no cu. Porque no meio do caminho eu vou decidir fazer do meu jeito. Exatamente. E eu só vou saber qual é o meu jeito depois que eu estiver lá fazendo, detestando o jeito dos outros, falando, gente, que ideia de jirico ter feito esse negócio desse jeito. Por que e aí fizeram? Você consegue desenvolver o seu, né? Óbvio. Exatamente. Então é começar copiando, começar entendendo que assim, a gente não começa do zero. Um monte de gente já veio antes de mim, já estudou, então eu pego todos esses estudos e eu parto daqui. Eu parto daqui. E daqui em diante eu vou descobrir o meu jeito de fazer. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, porque a gente quer ser autêntica. E a gente tem essa ansiedade de querer ser autêntico pra ontem. Eu vou lançar a minha primeira consultoria vai ser a mais foda, mais diferente que... Não tem como, se eu nunca fiz, como que vai ser a mais diferente de todas? Tem que fazer uma pra depois fazer outra, pra depois fazer outra, sabe? Até porque você precisa entender aquilo, né, amiga? Igual, por exemplo, você chegou... Quando você começou a fazer
Você não tinha, você acabou de falar pra gente, eu não sabia que era meninas que tinham a cara de novinha que queriam passar credibilidade. Não, eram os clientes aleatórios que chegavam e vou fazer pra entender o que eu gosto, pra entender o que eu não gosto. E a gente só descobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta quando a gente faz. Na teoria, tudo é lindo. O papel aceita tudo. É tudo lindo. Nossa, e eu tava... Gente do céu, nossa, eu lembrei de um... Eu tava assistindo um vídeo de quem que era... Eu não vou lembrar de quem que era. Se eu lembrar, vocês me perguntam lá no Instagram, que eu vou falar pra vocês sobre isso. Sobre essa questão do amadurecimento que a gente passa. Porque... Vocês lembram o filme do Peter Pan? Lembra o filme do Peter Pan? Eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse filme depois que eu cresci. Né? Eu assisti ele quando era criança 1000 vezes. E eu achava o Peter Pan o máximo, né? Tipo, nossa, ele nunca vai crescer e tal. E quando eu era uma criança que amava ser criança. Então eu achava o Peter Pan surreal. Tipo, ele vai viver pra sempre o que eu quero viver. Ele vai viver pra sempre, exatamente. E aí, eu tava muito pensativa sobre essas coisas. E eu achei esse vídeo aleatoriamente, comecei a assistir. E ele dá o exemplo do Peter Pan. Porque às vezes a gente tá tão acostumado, né? Quando a gente reluta em ser o adulto que a gente precisa ser. É muito mais divertido e é muito mais legal a gente ser um adolescente tardio. Porque enquanto adolescente a gente experimenta muita coisa. A gente tem literalmente o papel em branco. A gente pode ser entusiasta de qualquer coisa. E a gente não tem responsabilidade, não né, tem amiga? Não tem responsabilidade. O rolê do Capitão Gancho com o crocodilo e o relógio tocando, que significa o tempo que tá passando pra gente e que a gente tá envelhecendo e que tudo está acontecendo, você entende que, beleza, eu tomei essas decisões aqui, eu vou ter que arcar com elas. Eu não posso simplesmente fingir que a minha vida não existiu e que eu não sou uma pessoa adulta, porque é muito mais legal ser assim de outra forma. Gente, isso me bateu de um jeito que eu fiquei, caramba, realmente, isso aqui pra mim faz total sentido. Hoje, eu não quero ser o Peter Pan. Hoje eu prefiro ser a Wendy, que largou tudo lá, falou, tipo, querido, muito legal isso aqui que você faz. Eu vou voltar pra minha casa porque eu quero crescer, entendeu? Eu quero casar, quero ter meus filhos, quero ter minha vida. E... Não quero viver isso aqui pra sempre. Não quero viver isso aqui pra sempre. Nossa, muito divertido, muito legal, mas assim... Pra quem quer ser criança pra sempre. Eu não quero ser criança pra sempre. Eu não quero ser adolescente pra sempre. Ser adulto é difícil. Nossa, ser adulto é muito difícil. É muito difícil mesmo. Cada dia que a gente para pra pensar em quanto ser adulto é difícil... Mas não tem nada melhor, amiga. Sinceramente, é uma coisa que eu e o Fábio a gente fala muito, assim. A gente olha pra nossas coisas e fala assim, cara, não é o melhor, mas foi a gente que fez. Exatamente. Não, exatamente. É nosso, não. Exatamente. E eu acho que esse entra muito no ponto. Quando a gente não consegue se enxergar como esse adulto, como essa pessoa que, pô, eu tomei essas decisões aqui. Isso aqui não define a pessoa que eu sou. Mas eu tenho total poder de mudar todas as rotas da minha vida. Exatamente. Eu tenho poder pra fazer isso. Tá na sua mão. Tá na sua mão, exatamente. Você querer e falar assim, nossa, eu tenho poder pra fazer isso. E eu não vou me contentar mais com... amanhã eu faço. Depois eu faço. Não, e eu acho que assim... Sai da posição do vitimismo. Sai da exatamente. posição do E eu acho que essa semana eu tava falando com o Fábio que, né, algumas chaves também viraram por aqui. E tem algumas coisas, assim, que são confortáveis, são legais de fazer no dia a dia. Tipo, aquela enroladinha, aquela coisa, assim, sabe? Tipo, mas quando você tá naquele momento de incômodo, aquilo, que algo te incomoda, e isso te incomoda tanto que você fala assim, cara, esse negócio que até hoje foi confortável não é mais, eu não quero isso aqui. Né? Tipo, e aí é realmente deixar esse fogo queimar e agir, né? E quebrar esse. Então, usa isso realmente pra te fazer agir, te impulsionar. Não, com certeza, gente. E eu acho, assim, que, além de tudo, ter essa percepção de que nada é 100% definitivo. Nada na vida é 100% definitivo. Só a morte. A morte é definitiva. Agora, as decisões que a gente tem na nossa vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, a gente tem o poder de mudar qualquer realidade que a gente tem hoje. Só que o ponto é esse. Até o que você está disposto a abrir mão, né? O que você pode começar a fazer hoje? Ter a percepção que, pô, é aos poucos. Não vai ser do dia pra noite que você... Nossa, hoje eu vou dormir advogada, amanhã eu vou acordar subcelebridade. Não funciona desse jeito, entendeu? As coisas levam tempo, tudo leva né? tempo, tudo precisa ser construído, tudo é construção. É um processo. Até porque tudo que vem muito rápido, né? Vocês já sabem o que acontece, né? Vai rápido também, gente. Fazer o quê? Então, a gente precisa ter esse poder pra construir as coisas da nossa vida. Eu acho que...
E aceitar que, assim, as coisas dão errado pra todo mundo, as coisas dão certo pra todo mundo, sabe? Tipo... A questão é você entender o quanto esse errado vai fazer você ficar parado. Porque, deu errado. Tá, deu errado o quê? Isso aqui deu errado. Tá, mas o que você pode fazer pra mudar isso daqui? Já foi, já aconteceu. Vai continuar errado. Você vai continuar aqui estressado com esse ponto? Tá, então tá bom. Então toma o tempo que você precisar. Só que às vezes esse tempo, ele é demasiadamente exagerado. Porque é cômodo a gente chegar pra alguém e falar assim, nossa, aconteceu isso daqui, eu tô me sentindo tão mal. E a pessoa vai lá e te acolhe. Gente, isso é muito bom, cara. Muito bom. Claro que é. Só que melhor ainda é quando você tem aquele projeto que você acha que você coloca a sua energia, que você coloca a sua dedicação, que você coloca o seu amor, porque tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente cresce, dá certo. Cara, quando isso aqui tá pronto, vai ficar tudo bem. Cara, não é nada. Não é absolutamente nada. Nada mesmo. É verdade. Muito bom, cara. Eu gosto de falar sobre esses assuntos. Eu saio daqui me sentindo mais inspirada. Aí eu escuto na segunda-feira, aí a minha segunda-feira fica super inspirada e eu já tenho coisas pro resto da semana, porque eu já fico com a inspiração de segunda. Olha só. É muito bom. Muito bom, amiga. Você tem alguma dica, amiga, pra dar pras nossas amigas aí que estão numa situação de vitimismo, assim, que gosta daquele drama mexicano, de... Eu acho, assim, que não tem problema a gente ser um pouco de drama na vida, né? Eu acho que a gente tem esses momentos de altos e baixos, né? Tem momentos em que a gente, de fato, vai ser a vítima e quando isso acontecer, sofre! Passa pelo momento, não finge que ele não aconteceu, sabe? Sofre o que tiver que sofrer, chora o que tiver que chorar, fica com raiva de quem tiver que ficar, sabe? E entende a situação como um todo. Fala, tá, beleza, por que isso aqui aconteceu comigo, né? A sua mãe fala muito isso, por que é que eu tenho que aprender sobre essa, o que tá errado sobre mim, essa situação que eu preciso mudar? O que está certo sobre essa situação que eu não tô entendendo? Inclusive, tem uma situação esses dias, só pra complementar pra vocês. Como advogada, gente, quando a gente tá lá no processo judicial, o nosso trabalho, ele depende da decisão do juiz. E é muito comum, gente, tem situações que a gente vai ganhar, tem situações que a gente vai perder. Eu tava conversando com uma colega minha que ela tava super revoltada, porque, nossa, a semana foi muito difícil, tal, não sei o quê, e tá dando tudo errado, e esses juízes não fazem isso, tal, não sei o quê. Mano, esculhambando os juízes. Aí eu literalmente virei pra ela e falei assim, tá, mas vamos lá. O que tá certo sobre isso? Porque tem alguma coisa certa sobre isso? Não tá tudo errado. Tem alguma coisa que tá certo sobre isso? Às vezes foi a forma como você descreveu a situação, às vezes você não juntou prova suficiente, às vezes a gente devia ter esperado um pouco mais, ter pedido uma audiência de instrução e não o julgamento antecipado do processo, ter feito uma conversa, ter ido lá com o juiz despachar, ter tido um zelo maior. Então tem N possibilidades de coisas que a gente poderia ter feito melhor e às vezes a gente não estaria hoje reclamando de todas as situações da vida. Mas é aquilo, a gente precisa reconhecer primeiro, porque se a gente não reconhece, qual é a chance? Tudo ruim, vai ser tudo ruim sempre. E assim, vai continuar repetindo os erros. Porque assim, estar nessa posição de vítima também te impede de enxergar o que você pode melhorar, o que você pode mudar, o que você pode crescer, o que você, né? E tem muito isso de repetir padrões, cara. É muito. Quando você tá nessa posição, os padrões, eles se repetem. Isso eu vejo muito em relacionamentos. Nossa, muito em relacionamentos. Porque às vezes você fica tão focado em tudo que você não gosta da outra pessoa, que quando você vai se relacionar com outra pessoa, você acaba atraindo literalmente tudo que você não quer na outra pessoa. Então, assim, são situações que eu fico, pô, gente, às vezes não é legal. Eu até gravei um conteúdo falando sobre síndrome de Tarzan, que viralizou esses tempos pra trás. Que é basicamente, né, o Tarzan, ele troca de galho em galho, a pessoa no relacionamento pula de um relacionamento pra relacionamento. Porque quando começa a aparecer os problemas. Aí, tipo assim, a pessoa acaba automaticamente atraindo alguns padrões que ela simplesmente não quer. Mas só pra ter aquela sensação de, nossa, eu tô num relacionamento. Só que ela não enxerga, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela não gosta, ela simplesmente tem situações que ela fala assim, ai, nossa, esse meu ex aqui, ele era muito problemático, ele fazia isso. Aí ela para, né, 5 segundos, olha pro atual, é literalmente a mesma pessoa. Com os mesmos erros. E isso do vitimismo é muito assim, porque a gente não enxerga e a gente vai repetir padrões. Então ter essa visão, né, de tipo, o que beleza, aconteceu uma situação, eu me senti injustiçada e provavelmente eu posso ter sido injustiçada mesmo, mas vamos olhar pra ela sem tirar nem pôr, sabe? Sem aumentar e sem diminuir.
Vamos olhar pra isso, entender o que tá certo sobre essa situação. Por que eu tenho que viver essa situação? O que tá acontecendo aqui que eu tenho que aprender? Por que isso tá acontecendo comigo? O que você pode tirar disso, né, amiga? Então, assim, eu tenho muito isso, assim, sabe? Quando as coisas acontecem que eu fico revoltada, que eu fico puta, eu falo, por que isso tá acontecendo comigo? E não no sentido, tipo, ai, coitada, que difícil a minha vida, por que isso tudo acontece comigo? Não, mas o porquê comigo? O que eu tenho nessa situação? O que me deixou revoltada, assim, sabe? Ter esse olhar de entender o que eu tenho que mudar em mim pra que isso aqui não aconteça mais, sabe? Aquilo que a Hannah Franklin fala do cubo mágico. Às vezes a gente tá olhando só uma perspectiva, mas tem outras. Então, se a gente precisa, tá, beleza, essa perspectiva aqui tá uma bosta. Isso aqui tá horrível. Isso aqui aconteceu comigo, tô puta, tô estressada. Tá, beleza, vira a face do cubo. O que você pode tirar disso? Tá. O pior que pode acontecer é você ter uma história pra contar. Pra você que tá aí passando por uma situação, que gosta desse momentinho assim, ai meu Deus, não sei o quê. Cara, eu não vou te julgar não, é confortável mesmo, entendeu? É confortável. Só que, quando esse conforto, ele não vai acrescentar pra aquilo que você quer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, o resto da sua vida, é algo que você precisa repensar. Porque o tempo que você tá gastando querendo que as pessoas sintam pena de você, querendo que as pessoas te deem aquele apoio, e você... É impressionante o quanto isso você precisa da aprovação das pessoas e que as pessoas estejam lá pra você e tudo mais. O tempo que você passa nisso, às vezes é o tempo que você precisa pra fazer alguma coisa pra mudar a sua realidade, cara. E ter esses projetos que, pô, eu tô insatisfeita com a minha vida profissional, o que você pode fazer pra mudar isso? É isso. Qual novo projeto que você pode fazer? Ai, mas é porque eu escolhi isso aqui e eu vou ter que fazer isso aqui pra sempre. Quem disse? Tu tá morto? E assim, vou ter que fazer isso aqui pra sempre e vai ter que fazer como? De que jeito? Não tem só um Pode jeito, ser ruim? né? Pode, mas você pode melhorar? Ai, não sei se eu posso. Então procura outra coisa. E depois assim, ó, eu escolhi isso aqui, vou ter que fazer isso o resto da vida. Vamos supor, se for um negócio profissional, né, que a gente depende de dinheiro pra viver, que a gente vive num mundo capitalista, beleza, num primeiro momento eu tô apertada e essa única coisa que eu sei fazer pra ganhar dinheiro é isso, eu vou ter que fazer isso, vou fazer. Só que eu vou ter um plano a longo prazo, porque eu não vou morrer amanhã, nem mês que vem. Né? Então, a longo prazo, eu acho que é também ter esse pensamento de que o amanhã vai chegar. Com certeza, Daquele cara. eu não vou começar a faculdade agora que tem 6 anos, né? Mas daqui os 6 anos vão passar. Do mesmo jeitinho. Então, por exemplo, pô, eu vou trabalhar com isso aqui, né? O que eu posso fazer e tudo mais. Só que eu vou querer continuar fazendo isso aqui pro resto da minha vida? Eu acho que é muito isso de você ser honesto com você mesmo e conversar com você mesmo e falar assim, pô, eu não vou querer fazer isso pro resto da minha vida. E fazer plano curto, médio e longo prazo. Saber assim, ó, tipo, eu tenho que fazer isso aqui, o que eu sei fazer hoje é isso aqui, e eu tenho que fazer isso aqui pra ganhar dinheiro, porque é isso aqui que vai me fazer ter dinheiro lá na frente pra poder mudar de carreira, beleza. Só que isso aqui não vai demorar 6 meses pra ser feito. Isso aqui vai demorar 2 anos. Então eu vou começar a mudar de carreira daqui 4. Com certeza. E outra coisa, se você tá muito preocupado com o que as pessoas vão falar, com que, ai, nossa, eu tô muito satisfeito, quero fazer uma transição de carreira, né, que é o que mais tem acontecido atualmente. Eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu não tenho coragem, porque eu acho que as pessoas vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. As pessoas não estão nem aí. Nem aí, gente. Ninguém tá nem aí. As pessoas não estão absolutamente nem aí. E assim, muitas das pessoas vão achar surreal isso que você tá fazendo e você ainda vai dar coragem pra outras pessoas fazerem o mesmo. Com certeza. E se alguém, não acho legal, nossa, mas você faz isso, não acredito que você vai fazer transição de carreira. É a sua oportunidade de ser um exemplo de coragem. É a sua oportunidade de rever suas amizades, gente. Também. Porque, olha só, quem tá cuidando da própria vida não tá botando água no chope de ninguém. Exatamente. Né? Não, e aquela outra coisa também, né? Uma pessoa, igual um atleta, ele não vai julgar uma pessoa que vai entrar na academia hoje. Ninguém, assim... Ninguém que tá em cima vai desmerecer a pessoa que tá embaixo. Vai desincentivar, vai... Sabe quem é que vai te desincentivar, querido? A pessoa que queria fazer exatamente o que você tá fazendo agora. Então, o frustrado. Exatamente. É o frustrado que desincentiva a gente. Então, e coisas de pessoas frustradas entra por aqui e sai exatamente por aqui. Porque elas são frustradas. Então, independente do que você fizer, se você fizer, você é ruim. Se você não fizer, você é ruim também. Então, é melhor você ser ruim, entre aspas, fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você quer. Fazendo bem pra você. Exatamente. Né? Porque, querendo ou não esqueça, você é o protagonista do filme da sua vida, menino. Babado. É verdade. Ai, cara, por hoje
esse é o nosso episódio. Não esquece que na semana que vem a gente tá aí com outro tema maravilhoso, surreal, pra trazer aqui pra vocês. Deixa like, se inscreve, manda aí pra um amigo seu que tá passando por um momento aí, às vezes você acha que ele tá assim, precisando dar uma chacoalhada, né? Que ele tá um pouco nessa situação no conforto do vitimismo, porque a gente sabe o que acontece, né? A gente não tá aqui pra te julgar, não, pra julgar ninguém, nem ele. A gente sabe que... A gente vive isso também, gente. A vida real por aqui. Aqui o que a gente pode fazer se é a realidade da vida das pessoas? Aqui a gente serve pra ser sua amiga. É isso. Desabafar. Se você tá passando por essa situação também e quer mandar mensagem pra gente lá no Insta, a gente tá aí super disponível pra ouvir vocês. E é isso. Beijo. Tchau.